Olá, está entrando no ar mais um Nossa Gente e hoje a gente vai conversar com o ator, escritor, diretor Fernando Teixeira. Essa semana a gente comemora o Dia Internacional do Teatro e ninguém melhor para conversar sobre essa arte do que o Fernando. Tudo bom, Fernando? Tudo bem. Fernando, a gente está comemorando essa semana o Dia Internacional do Teatro e sua vida inteira foi pautada em função muitos anos, dele, né? Muitos anos. Começou bem cedo, há uns 20 anos, eu acho que já surgiu essa paixão, né? Eu acho que bem antes, viu? Eu era garoto, tinha 8 para 9 anos de idade e morava em Patos. E eu fazia teatro, eu tinha um público de uma pessoa, que era Seu Binda, um menino, ele tinha aquelas deformidades, não sei como é o nome dela. Paralisia infantil. Paralisia infantil, pronto, ele tinha total no corpo. E pronto, aí eu empurrava a cadeira dele, botava e eu fazia teatro. Agora não me lembro o que era, mas a minha intenção era fazer teatro. Só lembro que já gostava de ensinar. E botava o velho lençol de cama fazendo a cortina, aquela coisa. Isso aí foi desde criança. Isso é uma coisa que eu herdei completamente da minha mãe. Minha mãe era diretora de colégio, trabalhava em colégio sempre, professora, diretora e tal. E papai era agente fiscal, a gente viajava quase que a Paraíba, viajamos muito, muitas cidades da Paraíba. E eu lembro que minha mãe, em todas as escolas que ela lecionava, aí quando chegava no fim do ano, ela sempre fazia uma peça, fazia um show, fazia aquela coisa. Não era praticamente teatro, mas eram shows. O espírito era. Aí eu tenho certeza que eu herdei isso da minha mãe. Acho que essa necessidade bateu em mim nesse período. Mas aí você começou a atuar, despertar mesmo para o teatro quando fez uma viagem a São Paulo. Né? Inclusive, interessante. Eu, quando fui para São Paulo, a primeira vez, eu não fui para fazer teatro. Eu tenho um tio, morreu, José Siqueira. Era um maestro famosíssimo, uma pessoa muito conhecida, muito famosa, morou muitos anos na Rússia, regeu a orquestra sinfônica lá da Rússia e tudo. E tio Siqueira dizia que eu tinha muita musicalidade. E um dia ele me viu meu perdido aqui, aí me deu um bilhete para eu ir em São Paulo falar com uma pessoa de uma escola de música que tinha na Avenida São João, perto no Vale do Inhangabaú. E eu saí daqui com essa intenção de estudar música. Só que quando chega lá, o cara diz assim, sabe solfejo? Não. Sabe não sei o quê? Não. Então, sei nem o que é isso. Não, qualquer coisa que eu fosse fazer era um não. E eu saí muito estimulado, porque o cara não deu nem o menor crédito para o cartão. Ele queria saber essas possibilidades. E aí tem um choque cultural também grande, né? De sair do interior da Paraíba e chegar em São Paulo. Enfrentar isso aí. Pronto, aí essa coisa eu saí e saí dali. Nesse dia aconteceu, né, uma coisa que hoje eu estou achando assim que é um fenômeno, inclusive, porque eu fiz um discurso para a homenagem do dia 27, que eu começo falando de um cartaz. O André Moraes, que é também do Bigorna, ele fez um documentário que começa com esse cartaz. Né? Interessante. E aí aqui a gente começa falando desse cartaz. Foi muito interessante. Eu vinha descendo e tinha um tapume. Eu vinha assim meio desiludido, né? Meu diabo, eu vou fazer agora. E tinha um cartaz da Pequenos Burgueses, do Max Bugoric e tal, aquela história toda. Aí eu vi e tinha embaixo que era um curso de teatro. Pronto, aí eu fui para a Rua Jaceguá e a partir daí fiquei encantado, adorei ter entrado naquele universo, naquele mundo. Já entrou e já se encantou, já começou a fazer completamente novas, né? Uma coisa completamente... E nessa época o teatro também estava muito ligado, tinha um engajamento político muito forte, né? Nos movimentos. Inclusive eu começo no CPC, né? Centro Popular de Cultura da Rua Santa Amaro, em São Paulo. E tinha um núcleo lá do CPC. E eu fiz parte desse núcleo, fazendo parte, trabalhando num espetáculo chamado Esperando Left, de Clifford Odets, que é Esperando a Esquerda, né? E foi a partir daí também que eu descobri o meu lado comunista e toda a minha história. Foi trabalhando tudo realmente veio dessa coisa.
Agora, eu sou uma pessoa, eu não sei, eu tenho umas coisas assim, tem frases que me pegam, tem cartazes que me pegam, tem outdoor que me pega, entendeu? Alguma coisa puxa a atenção eu vim uma vez em São abraça. Paulo, e subindo o viaduto 9 de julho, assim, da na Avenida 9 de Julho para o viaduto. Quando eu vinha subindo, aí eu dei de cara com um outdoor imenso, assim, escrito: se você pretende que o próximo ano seja diferente, mude. E aquilo ali para mim foi um impacto enorme, porque eu fiquei me perguntando, e eu tenho mudado em quê, né? Em que é que eu mudei na minha vida e tudo. Para mim foi um marco tão importante esse outdoor como o cartaz de lá do Pequenos Burgueses. Foi o que ele promoveu de mudança que você resolveu a partir Não, ele me botou para refletir sobre mim. Eu tava mal, eu bebia muito, aí eu estava naquela fase de beber, próximo do alcoolismo mesmo, assim, do alcoolismo que eu digo, de entrar mesmo naquela história, de se render à bebida. Eu estava numa fase muito braba da minha vida, né? Assim, só em São Paulo, aquela coisa. E esse outdoor me deu um espera aí, entendeu? Ei, peraí, vê aí. Acorda e repensa. O que é que tem feito alguma coisa, tem estudado, tem procurado melhorar? Essas coisas todas que a gente, volta e meia, tem que estar fazendo, né? Se perguntando. Você começou lá em São Paulo, mas depois teve que retornar. Pronto, aí eu comecei em São Paulo, passei mais na oficina eu passei uns 2 anos, mais ou menos, mas naquela coisa. Eu assistia às aulas, fazia os cursos, aí parava às vezes. O Kuznet, Eugênio Kuznet, uma vez quis montar um espetáculo chamado Um Caso de Acústicos. Eu achei que ia ser meu primeiro espetáculo, aí não foi. Sempre naquela ansiedade. E fiquei sempre naquela, e foi muito interessante. O meu começo foi assim: essa primeira peça Acústicos eu não fiz. E ela foi feita, mas que não teve muita apresentação, não teve muito sucesso, não. E comecei a fazer o Esperando o Left, e aí estoura o golpe de 64, aí não tinha, né? Ninguém ia fazer Esperando o Left. Depois eu saí e fui fazer com a companhia Ruth Escobar um espetáculo chamado Capeta do Caruaru, direção de Antônio Abujanra. Não aconteceu também. Eu fui para Rio Claro, morar em Rio Claro, uma cidade do interior, e fui montar um espetáculo lá chamado Ex-Nunzio Black Tie de Guarnieri. Não aconteceu. Eu vim embora para João Pessoa e digo, não, vou mudar porque... Tem que mudar de linha. Foi aí quando eu voltei para João Pessoa e conheci algumas pessoas de teatro e comecei realmente me engajei no movimento. Mas aí já estava totalmente envolvido nesse universo, Total. Não tinha... Não, aí podia mudar de cidade, mas não eu ainda tinha algumas dúvidas. Eu acho que só objetivo. com 25 anos de idade é que eu me defini assim. Não, eu sou uma pessoa de teatro. E voltando, com quem é que você começou a se envolver para... Pronto, aí quando eu voltei para aqui para o teatro, eu conheci uma moça chamada Lourdes Meira. E Lourdes é que me encaminhou, levou para o teatro, me apresentou para o Altimar, para o Edinaldo do Egito, Pedro Santos, o Elpidio Navarro, que era um grupinho, né, chamado Teatro do Estudante, que existia lá dentro. Brigamos muito, né? Brigamos muito. Eu cheguei logo, aí eu era brigão, aí fui ensaiar um dia, dizer, não, tá, hoje não pode porque vem o pessoal do Teatro do Estudante. Tal dia, não pode porque tem o pessoal do Teatro do Estudante. Aí um dia eu me arretei, fui para o jornal. E Por que eles sempre têm a prioridade? Não, eles tinham uma sala lá, eles eram dono mesmo daquele negócio. Aí eu fui pro jornal e disse, não pode não, aquele é do Estado e tal. Minimizei com todo mundo. Mas, logo depois, começando começando e já botando as unhas de fora. Enfiando o pé. Foi inclusive a minha primeira montagem em João Pessoa, que foi o Lampião e o Cabra. Luiz Maranhão. E montei com a produção de Expedito Pedro Gomes, que era uma pessoa, um jornalista, que está por aí ainda. Pronto, aí depois disso desandou, né? Aí depois eu montei Navalha na Carne, que foi uma loucura, porque em 1966, montar, ou 67, fazer a Navalha na Carne em João Pessoa e fazer o papel de gay, foi muito barra pesada. Era um choque muito grande. Era muito, ninguém quis. Inclusive quem trabalhou, quem ensaiou um tempo, mas aí depois... Não teve coragem de Quando começou a pegação, aí ele saiu fora, foi Carlos Aranha. A experiência de Aranha como teatro, ele na navalha, ele disse, não, quero não. E aí, pronto. Eu dirigi, não tinha ator para fazer o Viludo, e eu fiz o Viludo.
Inclusive, recebi uma crítica maravilhosa do meu pai, que na época me deixou profundamente irritado. Que ele passou por mim no palco, e a única coisa que ele falou por mim depois do espetáculo tá muito bem feito para ser imitação. Aí ele, pronto, eu digo, rapaz, me chamou de bicha logo aqui. Foi, eu fiquei uma arara. Não, é você mesmo. Eu fiquei uma arara e fui lá para o bar. Quando a gente chegou no bar, estava João Muniz de Brito, e Paulo Melo e um pessoal. E eles tinham visto o espetáculo. Aí eu falei da crítica de meu pai. Aí João disse, mas é a glória, é a glória. Né, essa crítica. Se ele acreditou. Aí foi que eu disse, realmente, se ele acreditou é porque... E fazer teatro nessa época também tinha umas dificuldades imensas, né? Assim, porque não tinha tanto apoio como existe hoje. Tinha a história da repressão, então você tem que pensar muito em qual era o texto, no que você ia expor. Com certeza. Mas, veja, naquele tempo, era interessante, a gente fazia, eu tinha ano de eu fazer 3 espetáculos. Por quê? Porque as bilheterias eram fracas e eu vivia do teatro, então eu vivia mais do salário de diretor para montar espetáculo do que do próprio teatro em si. Então a gente montava 2, 3 espetáculos e tinha um monte de gente em João Pessoa que você chegava às lojas, você chegava a pedir tecido, pedir uma coisa. Pois é, eu achei interessante quando eu li sobre isso, que hoje em dia você pede recurso mesmo, na época você... Não, na época pede o tecido, o outro era o material para que vocês construíssem tudo. Era para construir, a gente fazia tudo, porque aí, até isso demorou anos, né? De um tempo desse para cá é que veio a questão do incentivo, que melhorou um pouco, mas naquele tempo foi uma tourada muito grande. Eu fiquei um período aqui, depois eu retornei para São Paulo. E eu casei aqui, aí voltei para São Paulo. Em São Paulo, essa segunda fase, eu fiz direto, fui fazer teatro mesmo. Aí fiz uma peça com Silnei Siqueira. Como ator? Como ator. Fiz uma peça com Silnei Siqueira, chamada Sambão Didático de Cabral a Isabel, que foi um espetáculo que demorou muito tempo, eu fiquei muito tempo nesse espetáculo. E a gente vendia espetáculo em escolas e tal, ganhava comissão, era a Companhia Célia Helena. Pronto, aí trabalhei um período muito grande. Aí depois eu conheci um cidadão lá, Carlos Pinto, e ele me criou uma possibilidade incrível de trabalho, me levando para uma cidade chamada Rio Claro, em São Paulo, para montar espetáculos. Aí eu fiquei em Rio Claro uns 2, 3 anos, acho que mais ou menos isso. Dirigindo peças por lá. Inclusive uma filha minha nasceu lá, Vanessa. A sua primeira filha? Minha primeira filha é mulher, o menino nasceu aqui, Sasha. Mas o Vanessa nasceu em Rio Claro. Pronto, fiquei um tempão em Rio Claro, aí depois eu vi que o teatro não estava muito legal, eu não estava me dando bem, não estava dando para segurar, para sustentar a família, né? Porque uma coisa é quando você ainda está aventurando, descobrindo o que quer, aí outra coisa... tinha um amigo daqui da Paraíba... Família no meio. Daí complica, né? Aí tinha um amigo aqui da Paraíba, Fernando Saraiva, que me deu um emprego lá, um trabalho. Aí eu fui trabalhar, eu terminei de viajante, fazendo viagem pelo interior, entregando medicamentos, vendendo e essas coisas todas. Passei um tempo e foi muito bom. Esse tempo que eu passei de experiência, né? Aí comecei a comprar geladeira que eu não tinha, televisão que eu não tinha, ou algumas coisas assim que eu não tinha condição nenhuma de comprar. Comprei um carro e tudo, e fiquei naquela... E viajando e trabalhando, mas aí o que acontece? Eu um dia venho em São Paulo, aí tinha um outdoor, um teatro, aquele teatro que é um teatro Aquários, aí tinha um outdoor imenso assim. O Homem de La Mancha, produção Paulo Pontes. Aí eu conhecia Paulo daqui, né? Eu digo, meu Deus, aí parei o carro de lado e já corri, fui lá no teatro, dou de cara com o Paulinho. Fernando, eu vou te interromper um pouquinho, a gente vai para um intervalo rapidinho e volta conversando sobre isso. Tudo bem. O nosso agente volta já conversando com Fernando Teixeira. Dona Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Mateus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou para Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acessa, cidadão. Passe essa ideia à frente.
Estamos de volta com o nosso agente, conversando hoje com Fernando Teixeira. Fernando, antes do intervalo a gente estava conversando, você voltou para São Paulo, viu Pontes, um outdoor, mais uma vez um outdoor. Mais uma vez, o Homem de La Mancha. Mudar O Homem de La Mancha, de o seu produção de Paulo Pontes. Esse encontro simplesmente atrapalhou minha vida todinha, porque a recaída do teatro veio e eu estava nesse tempo morando em São José do Rio Preto, em Ribeirão Preto. E em Ribeirão Preto eu resolvi, em São José do Rio Preto, eu sempre confundo as duas, São José do Rio Preto. Eu estava em São José do Rio Preto, morando, aí já conhecia umas pessoas de teatro, mas não tinha muita proximidade. E aí, com essa viagem de Paulo, com esse conhecimento, comecei a... Aí assim, de cada 10 dias eu ia a São Paulo, eu já estava morando em São José, aí quando eu ia... Antes eu ia direto para lá, para o escritório. Aí já comecei a deixar para ir para o escritório depois do almoço, porque de manhã eu já ia para lá, para você ensaiando, né? E eu gostava Queria assistir, de ver voltar a conviver com aquele conviver, ambiente. pronto. Aquilo foi me dando um farnizinho, aí eu digo assim, volta. Né? Aí me juntei lá com o pessoal de São Paulo, lá do pessoal de São José do Rio Preto, e montei a Prostituta Respeitosa, de Jean Paul Sartre. E aí... Perdi tudo, vendi geladeira, vendi tudo e voltei para São Paulo com Quem minha é mulher. apaixonado por arte sempre corre esse risco. Aí foi uma coisa muito louca. Isso culmina exatamente com um péssimo momento na minha vida. Eu contraí uma tuberculose. Eu viajava para umas pessoas lá, eu fazia produção de espetáculos e eu vendia espetáculo. Tá? Quando foi um dia eu fui para Catanduva e cheguei lá, um médico me disse assim, você está muito mal. E eu digo, eu estou passando mal demais. Aí fui para o hospital, eu estava com um derrame pleural e isso aí resultou em 6 meses de Campo de Jordão. Mas fiquei em Campo de Jordão, minha família voltou para João Pessoa, pronto, quando eu voltei para cá, foi esse encontro com o Naldinho, com essa coisa toda que a gente retomou. Já de antes já existia, né? Mas aí quando eu voltei de São Paulo, foi... Vocês já tinham fundado o núcleo de não, teatro? Não, aí pronto, aí começa a minha história toda com o Edinaldo, começa aí. Antes ele era apenas um contato amigo só, assim do teatro. Um amigo não muito bem quisto, já estava por causa do negócio assumia a sala. Foi. E ele era um da sala. Era. Mas aí nesse retorno já não, mudou mas aí de ficamos amigos, e aí ele, um dia, numa reunião, eu tinha montado um espetáculo, que era uma produção de Elpidio Navarro, chamado Massacre, que não me lembro o nome, um escritor daqui, do Peru, da América Latina. E Robles, Manuel Robles. E o espetáculo, quando eu terminei de montar o espetáculo, foi interessante assim, porque eu e a Larico Correia Neto, Carmelo e Reinaldo, tínhamos escrito uma peça chamada BR-230, que era sobre a BR-230, que acontecia na cidade de Santa Luzia. E imediatamente nós ganhamos um dinheiro que é assim, faz porque senão daqui a 25 dias esse dinheiro retorna. E aí a gente teve que montar o espetáculo em 25 dias, estrear. E foi uma produção muito legal, a gente viajou, foi para Bahia, foi para Campinas, foi para Recife, foi para vários lugares com esse espetáculo. Pronto, aí nesse ínterim o Edinaldo me convidou para eu ir de manhã na reitoria, que era ali na Lagoa, que tinha um encontro com Ariano Suassuna. Eu fui sem nem saber o que era. Pronto, e quando eu cheguei lá era para montar o Alto da Compadecida, comemorando o 20º aniversário do texto. Inclusive a crítica do próprio Ariano a respeito do espetáculo, eu achei emocionante. E quando eu li, imagino para você. Pode crer, o Ariano achou que fez a direção. Era um espetáculo muito louco. Disse que não precisava, mais se sonhar. não me engano, não precisava mais sonhar com... Qual foi o comentário? Mais ou menos isso, assim. Não precisava mais sonhar com... Mas sonhar com um espetáculo feito pelo Alto da Compadecida. Porque ali estava nascendo o Teatro Armorial na visão dele, como se fosse a primeira vez que ele estava sendo ensinado da maneira exatamente como ele pretendia, sonhava, desejava. E o espetáculo estourou, em todo canto que a gente ia, o espetáculo estourava. Nós concorremos, concorremos no Teatro Palácio das Artes, em Belo Horizonte, um teatro de 2.000 lugares, nós concorremos com o jogo Brasil e Bolívia. E o teatro voltou gente, 2.000 lugares.
Foi a maior glória, assim, ganhamos da Porque seleção realmente brasileira. você concorrer com futebol. Mas foi um espetáculo muito interessante, fez um sucesso legal, muito, muito legal. Pronto, aí quando eu fui para essa reunião, e quando eu estava nessa reunião, aí Edinaldo do Egito, se fala sobre a produção, tinha várias pessoas e tudo, e falou, disse, olha, como e quem é que vai dirigir? E aí o Edinaldo parece que já estava pronto, né? Porque aí na hora que ele disse isso, ele disse, Fernando Teixeira, eu trouxe para isso. E para você era só uma reunião? Aí eu digo, sim, como é, o que foi, né? Aí o menino um dia disse, tinha uma pessoa de lado que disse assim, não é melhor a gente botar em votação? Aí Ariano disse, não, Edinaldo trouxe Fernando, então com o Fernando. E Ariano não me conhecia. Pronto. E esse simples gesto de Edinaldo e de Ariano Suassuna me puseram na universidade, que a peça foi um sucesso muito grande. Daí tem início o curso de Educação Artística. E aí, como durante o núcleo de teatro de lá também, tudo veio no mesmo Pronto, momento, mas eu já era né? professor. Quando eu comecei, criei o núcleo de teatro universitário e criamos, né? Eu, Edinaldo do Egito. Depois, lá para frente, criamos o próprio núcleo de teatro, criou o Lima Penante, né? O teatro, que antes era divisão de teatro universitário. Aí criamos o Lima Penante, a partir do Lima foi que virou o núcleo de teatro universitário. E aí pronto, aí tinha uma equipe que era maravilhosa, enorme, que tocou aquilo, e a gente durante 4 anos, era muita loucura ali no Lima Penante, né? Lançamos, assim, na Paraíba, os espetáculos, os shows, famosos shows gay, né? Que os teatros não tinham, os teatros não davam, né? Mas aí, como o teatro era da universidade, o espaço era livre mesmo e democrático, primeiro que apareceu lá foi um pessoal de Bahia, eu disse, maravilha, marca a pauta. Falei, rapaz, que perigo, eu digo, deixa aí, vamos rolar. E deu muita bronca isso, né? Porque aí, depois veio de Santa Rita, depois de Cabedelo, depois daqui, aí foi virando uma loucura, aí era assim, show gay um atrás do outro, né? E aí, uma vez eu soube, né, que um professor, uma pessoa muito conhecida aqui, que não adianta dizer o nome, sentando pau no Lima Penante, inclusive pedindo interdição, numa aula no curso de comunicação, inclusive pedindo que o reitor intervisse, porque estava um absurdo, só dava maconheiro, essas coisas, quando você começa qualquer coisa de renovação, aí alguém já disse, naquele tempo ou era comunista, ou era maconheiro, né, para aquela coisa. Mas aí a história provou que ele estava errado. E como foi bom. Fernando, agora, depois de tanto tempo dedicado ao teatro, recebeu uma homenagem e com uma medalha com o nome de um parceiro, né? Que é a medalha Edinaldo do Egito que você eu realmente só tenho a agradecer, eu me emocionei com a coisa. Eu tenho um problema, assim, que é uma coisa bastante pessoal. Eu não sou muito chegado a essas coisas, sabe, de coisa. Eu fico meio tímido com esse tipo de coisa. Não é frescura, não. É que realmente eu sou uma pessoa assim. Eu não sou muito chegado. Eu tenho um determinado, não sei, acho que é um certo medo de exposição, não sei o que diabo é não. Mas agradeci, já disse a Zenóbio que eu estou dizendo aqui, eu falei para ele, igual Zenóbio, esse negócio de coquetel, esses negócios aí, nem embora. Vamos ver se a gente faz lá na Assembleia mesmo e tudo, junto as pessoas lá no dia 27 às 5 da tarde. Aí receber esse negócio para mim é muito importante, porque eu acredito que se você tem um trabalho que ninguém lhe homenageia pelo trabalho que você está fazendo. E o bom é usufruir desse respeito. Aí é porque realmente o trabalho... Inclusive, o reconhecimento. Que tem mais esse lance, né? Porque virar nome de rua é triste. É né? muito comum que só homenageiem os grandes atores culturais depois que eles já se foram, que não podem nem usufruir disso. Fernanda, a gente já está perto do final do programa. Eu queria que tu falasse um pouco também da tua participação, além do teatro, em direções de cinema, de televisão. Eu tô mais voltado agora, realmente, eu tô inclusive fazendo um monólogo agora, direção do Márcio Marciano, e Guilherme Schultz, e Escurinho, nós 4 estamos fazendo um trabalho. Começamos, aí demos uma parada por causa do excesso de trabalho agora no final do semestre, mas a gente retoma agora quando terminarem as aulas. Esse é um espetáculo, fiz recentemente alguns filmes, né, entre eles O Baixio das Bestas, que foi um sucesso, foi muito legal. Fiz recentemente um filme com duas ceninhas no filme do José Joffre, que é filho do Zé Joffre aqui da Paraíba, uma pessoa maravilhosa,
E tem um filme aí do Ceará sobre Bezerra de Menezes que está para rolar por aqui e eu estou batalhando aí, ver se consigo um papel. Tá. As cinema. gravações vão acontecer aqui. Vão ser filmar, parte do filme é aqui em João Pessoa. E teatro, tenho feito isso, estou fazendo um espetáculo, a gente tem um grupo, eu, minha mulher, e Elisiane, Vlad, Evaldo, nós temos um grupo Teatro Bigorna, que inclusive tá esse 40 ano, anos, 40 né? anos, no dia 18 de agosto, está fazendo 40 anos. Fundado por mim, Jurandir Moura e Carlos Aranha. E pronto, aí esses são os meus projetos, estamos com uma sala aqui no Tomás Medelo e estamos aí batalhando para dar uma ampliada na sala e estabelecer uma coisa mais assídua de curso para a manutenção do grupo. Senão daqui a pouco você perde o grupo porque ninguém vai ficar, né, sem ganhar. E é muito difícil a gente, em teatro, a gente tem que ter uma luta muito grande para estar pagando salário para essas coisas, né? E aí o nosso projeto é esse, de melhorar o espaço, começar a fazer trabalhos, né, de teatro. Fernando, antes da gente começar o programa, você falou uma coisa que eu fiquei curiosa, que não gostava de ser ator, não se identificava tanto quanto como fazer direção. Agora não sei porque realmente depois do cinema, o cinema foi quem trouxe o meu ator, porque aí eu comecei a fazer cinema e comecei uma necessidade muito grande de buscar, porque a gente como diretor, você dizer faça, vá ali, eu faço, é uma coisa, mas ir lá e fazer é outra coisa completamente diferente. Então, apesar de você interpretar desde o início da sua carreira, você se considerava que exercia melhor o trabalho sendo diretor, é isso? Por isso que não se sentia eu gostava tão ator? mais, eu gostava, até porque é o seguinte, veja só, se você se manter como ator é mais difícil que como diretor. Porque como diretor você ganha aquele dinheiro mesmo, você já faz a produção, você já monta a produção, pega um salário ali e tudo. Para os atores, realmente, o salário é bem inferior. Então, eu acho que foi por isso também que eu fui para a direção, porque eu me mantinha do teatro, eu sempre me mantive do teatro. Evidentemente que tive a sorte, que eu chamo, Dionísio me ajudou, né? Aquele cara lá de Deus me ajudou, Dionísio me ajudou e eu entrei na universidade. Né? E aí pronto, aí a minha vida mudou, deu para trabalhar, deu para estudar. Você realmente vai se dedicando ao que você gosta, acha interessante, sem ter a necessidade de estar batalhando no dia a dia para se sustentar daqui. Então, apesar da grande paixão e da história toda de trabalho ser voltada ao teatro, no final das contas foi o cinema que resgatou o ator. Eu fiz alguns atores em teatro, né? Fiz alguns. Mas nunca aquela coisa assim, fazia, mas não é isso que eu quero, não sei, eu nunca tinha uma incerteza. Gosto. Mas agora não, agora eu estou muito afim de fazer. Eu acho até que isso agora é porque eu descobri o meu ator que antes ele era guardado, né? Estava reservado ali, mas foi resgatado. Eu demorei muito. Mas chegou. Fernando, eu queria agradecer demais a sua presença aqui, parabenizar por todo o trabalho que já foi desenvolvido e o que vem pela frente ainda, porque tem muito projeto para... Tem. Minha família, o mais novo que morreu com 92 anos. Eu ainda tenho mãe, minha mãe tem 90 anos vai fazer. Tem muito tempo para a gente. Meu pai morreu ano passado com 92, então o povo lá na minha casa dura muito. Eu tenho uma tia que já tem 92. Vai durar bastante e tem muito trabalho pela frente, a gente ainda vai aproveitar muito esse grande ator e diretor. Muito obrigado. Parabéns e obrigada, Obrigado também, Rafael. Muito obrigado. A gente vai chegando ao final de mais um Nossa Gente e semana que vem a gente se encontra aqui.